Tarde, boa noite, dependendo, né, do horário que você esteja assistindo essa gravação. Eu, Eduardo, né, estou aqui juntamente com a professora Gisele, com a professora Priscila. Nós estamos aqui para responder algumas questões que foram feitas no nosso último vídeo sobre a temática do método em Vygotsky. Então, eu comentei um pouco sobre como que o problema do método ele foi desenvolvido pelo Vygotsky, esse método de estudo do ser humano, do desenvolvimento humano, e no momento da live, algumas pessoas fizeram algumas questões, e por conta do tempo nós não conseguimos responder todas essas questões. E por isso nós estamos aqui, né, para responder essas questões na medida do possível, né, tentar dar algum retorno para o pessoal que fez as questões e não, né, para não ficar sem uma resposta. Eu fiz uma apresentação de slides, não sei se a Gisele e a Priscila querem comentar alguma coisa, né, eu posso apresentar os slides, e aí depois eu vou tentar responder brevemente cada uma das questões, e depois eu vou abrir para a Priscila e para a Gisele para a gente debater um pouco algumas questões, porque tem uma questão até que eu me lembro que era especificamente sobre a questão do Spinoza, e eu não respondi, deixei sem resposta, né, para a gente debater, porque eu não tinha nem condições de responder, mas algumas questões assim dá para a gente ir conversando, né, e um vai complementando, né, a resposta do outro, acho que fica mais rico. Eu vou projetar aqui essas questões para ficar mais fácil, né, da gente identificar elas. Então, só um minutinho, tá aqui. Já apareceu aí, vocês estão vendo? Então, tá legal. Deixa eu colocar em modo de apresentação, e aí, se tiver algum problema, vocês me dão um toque. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Então, né, são as respostas às questões que foram feitas. No debate, nós conseguimos responder duas questões, né? Uma sobre a questão, né, do estudo da consciência, e uma outra questão sobre que se tratava sobre a tradução, acesso aos originais das obras do Vygotsky, e também sobre a questão da revolução, né, dos arquivos, sobre a abertura dos arquivos do Vygotsky e como que estavam essas pesquisas que utilizavam esses documentos, né, desses arquivos. E aí, mas depois, ao final, a gente pode retomar isso, e a Priscila pode ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor essa questão das traduções, e aí a gente pode retomar esse assunto, né, dessas questões que já foram comentados bem brevemente no dia da apresentação. Então eu vou começar a apresentar aqui algumas questões que foram feitas lá no chat, e vou tentar responder, né, rapidamente, para depois a gente poder debater, conversar mais aprofundado em relação a algumas questões, né, mais interessantes aqui, que dá para a gente aprofundar. Então, a primeira questão, né, que aparece aqui é a questão da Luciana, e ela pergunta que, né, você fala da Gênese como origem social, né, ela pergunta se na minha tese eu tenho algum estudo sobre as leis gerais do desenvolvimento em Vygotsky. E também ela complementa perguntando em quais dos textos a gente pode encontrar essa lei geral do desenvolvimento. Então, na minha tese, eu falei sobre essa questão, mais especificamente no capítulo 7º, né, que aí eu discuti como que foram as pesquisas do Vygotsky sobre o desenvolvimento dos significados, as pesquisas que ele fez sobre a pedologia ou sobre o desenvolvimento, né, da ontogênese do desenvolvimento, e aí, mais especificamente, nesse capítulo, eu fiz uma discussão nesse sentido, né, em como que ele foi criando essa lei genética geral do desenvolvimento. E essa lei genética geral, você vai, né, a Luciana, ela vai poder encontrar, né, e os demais colegas que estejam interessados nessa questão, vocês vão poder encontrar essa discussão no tomo 3
especificamente no capítulo 5, onde o Vygotsky vai falar sobre a gênese das funções psíquicas superiores. E nesse capítulo está aquela famosa formulação dele, onde ele aponta que, né, primeiro as funções psicológicas se dão, né, externamente, interpsicologicamente, né, na relação com as pessoas, e depois, né, intrapsicologicamente, né, ou seja, de forma interna, né, no desenvolvimento do indivíduo. Lá nesse capítulo ele deixa isso muito claro, né, sobre essa lei genética geral do desenvolvimento. Mas acho que eu comentei também na minha fala lá, nas respostas, que essa formulação dele, ele modificou também, né, ele ampliou isso, ele melhorou essa explicação. E a gente encontra, né, uma explicação, né, mais aprofundada sobre essa questão nas investigações que ele faz sobre o desenvolvimento dos conceitos e principalmente quando ele vai falar sobre o desenvolvimento dos significados, onde ele vai mostrar que não há uma passagem direta, né, entre o externo para o interno, mas ele vai mostrar que há todo um processo de desenvolvimento. E aí eu recomendo também o texto, né, o Problema da Idade, que está no tomo 4 das obras escolhidas em espanhol, onde ele destaca, né, essa dinâmica entre a criança e o meio social, né, ele traz o conceito, que ele cria o conceito de situação social de desenvolvimento, onde ele mostra essa vinculação, né, essa dinâmica, e aí essa dinâmica em cada período do desenvolvimento. Então, não há uma passagem direta, né, das relações externas para o indivíduo, né? Mas há todo um processo que vai acompanhar o desenvolvimento nas suas várias fases. Em cada fase do desenvolvimento irá existir uma situação social, né, específica, e que essa situação social específica vai ter uma certa dinâmica com o desenvolvimento infantil. Então, nesse texto, ele deixa claro isso. De forma complementar, ele discute também isso quando ele fala do desenvolvimento dos conceitos, né, nos adolescentes. Ele fala sobre isso no tomo 4 e também no Pensamento e Linguagem. Então, eu diria que né, a gente pode responder dessa forma. Ele discute lá, né, no tomo 3, né, no final ali da década de 20, mas isso ele vai reformulando, vai ampliando, né, acho que ele melhora muito essa explicação nos textos subsequentes, né, e principalmente alguns desses textos onde vocês vão poder identificar isso são nesses daqui que eu indiquei. Né, mas outros textos também ele vai fazer essa análise. Eu acho que eu tô pensando que eu vou fazer direto, né, pessoal? Aí depois no final a gente, né, para ficar mais organizado aqui, senão a gente se empolga e não sai da primeira questão. Deixa eu só retomar aqui que eu fechei. Então vamos lá. Então a segunda questão foi da Grace Oliveira. Ela perguntou: para as crianças, para a criança ter a capacidade de internalizar os conceitos, precisa primeiro ter a linguagem, né? É necessário a linguagem? Depois a gente pode conversar, né, sobre isso. Mas eu acredito que sim, que a internalização dos conceitos, né, ou esse desenvolvimento das formações conceituais, né, pelo que eu entendi, pelo que eu estudei, eu acho que passa sim pela linguagem. Porque um conceito é uma forma de generalização. Né, e o conceito ele só existe dentro de um sistema de conceitos. E para a criança, né, aprender essa forma né, de generalização, ela precisa da linguagem para isso, ela precisa de vários signos linguísticos que vão permitir ela criar esse sistema, e é esse sistema que vai permitir ela desenvolver esse conceito. E aí uma coisa que eu refleti também é que no ato instrumental, não sei se a Gisele vai concordar, depois a gente pode conversar, que no ato instrumental não há necessariamente, né, assim, uma necessidade, não necessita, né, que eu coloquei, que ficou até meio confuso mas eu creio que quando a criança está lá no início do seu desenvolvimento, ela pode, né, fazer uso desse ato instrumental, mesmo que seja um ato instrumental que não utilize a linguagem propriamente dita, um signo linguístico, né? Acho que o Vygotsky ele dá o exemplo, né, por exemplo, de fazer um nó no dedo, né, para lembrar de algo. Então não é necessariamente uma linguagem, mas é só um instrumento psicológico, né? Nesse sentido, não é necessariamente, não precisa, né, da linguagem.
Mas no conceito eu acho que há necessidade, sim, da linguagem, né, para desenvolver, porque o conceito, de fato, é uma forma de generalização, né, que tem como base a linguagem. Aqui, né, partindo da pergunta do Lucas, né, o Lucas, um camarada, né, conhece muito do Marx, né, da obra do Marx, e ele fez 2 perguntas e eu coloquei elas na sequência, né, vou tentar responder elas aqui de forma bem breve. Então, uma primeira pergunta que ele faz né, ele queria que eu falasse um pouco sobre a relação entre método de disposição e a questão da legalidade do objeto. E ele pergunta também como que o Vygotsky entende a relação do seu objeto com a sociedade capitalista. E aí a resposta que eu dei para ele é a seguinte: no Vygotsky a gente tem que a gente pode observar essa diferenciação entre o método de pesquisa e o método de disposição. Né, acho que é possível fazer essa análise na obra do Vygotsky. E muito dessa interpretação ela se baseia naquela diferença que ele faz entre o método de análise, né, e o método descritivo. Então, se a gente parte do princípio de que a pesquisa não deve se basear simplesmente na descrição, né, a gente tem, né, a pesquisa, né, a forma de analisar esse objeto, e, num segundo momento, a gente tem que fazer esse método de análise que dê conta dessa totalidade desse objeto, que não esse método de análise ele não segue o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo processo de aparecimento desse objeto. Então eu entendo que no Vygotsky isso está claro, né? Principalmente no texto sobre os sistemas psicológicos. Lá ele deixa claro que, né, ele deixa evidente, né, que existe uma diferenciação entre o material empírico, né, a forma com que o objeto aparece, e o momento posterior, que é a análise desse objeto, né, que é a análise teórica desse objeto. Então a gente pode entender que o Vygotsky parte desse princípio, e que há essa diferenciação entre o método de pesquisa, né, se a gente pode dizer assim, e o método de disposição. E eu acho que isso tem muita relação com o próprio método que o Marx utiliza. Se eu não me engano, acho que na introdução do Capital, agora faz muito tempo que eu li, mas o Marx ele deixa evidente isso, né? Que ele faz existe essa diferenciação. Porque quando você termina, né, essa coleta de dados, né, esse embate, né, com o objeto, e aí que você vai fazer a exposição desse objeto. E aí você começa não necessariamente pelo início do objeto, mas muitas vezes você pode começar pelo final dele, né, que é a forma mais acabada desse objeto. Então eu acho que sim, no Vygotsky existe essa diferenciação. Um exemplo disso é, como eu comentei, esse texto lá sobre os sistemas psicológicos, onde ele vai dizer que ele naquele momento, né, por volta de 30, ele tinha simplesmente os dados materiais, assim, né, os dados de pesquisa, e ele ainda não havia elaborado uma explicação teórica sobre esse objeto, sobre essas questões que ele estava observando lá. E eu acho que isso, né, até coloquei aqui, que essa diferença ela pode gerar até uma dificuldade de interpretação do Vygotsky, porque muitas vezes a gente está lidando, né, a gente está lendo um texto dele, e ele está expondo, né, esse objeto. Mas quando ele está expondo esse objeto, ele já observou esse objeto, né, ele já analisou como que esse objeto se desenvolve. Então, muitas vezes ele está começando pelo final, pelas formas, né, mais desenvolvidas. Se a gente não tem em mente essa questão, a gente pode achar que aquilo que ele está, né, produzindo, expressando ali teoricamente, surgiu da cabeça dele, né, e que na verdade o que ele está expressando ali é, né, assim, o objeto já depois de observado, depois de coletado o dado, né. Então acho que isso é uma questão que a gente tem que ficar atento na hora de estudar, né. Aí o Lucas ele faz uma outra questão. Ele pergunta o seguinte: considerando que o objeto que Vygotsky estuda aparece numa sociedade capitalista, esse objeto pode ser considerado transhistórico ou ele aparece de forma específica no capitalismo? Eu conversei com o Lucas e esse transhistórico ele quis dizer no sentido de que se o Vygotsky entende, ou se para o Vygotsky existe um objeto independente do momento histórico desse objeto. Então, eu entendo que para o Vygotsky não existe isso, né? Eu entendo que para ele o objeto, né, o ser humano, ele
ele precisa ser explicado numa relação, né, com o momento histórico que ele está vivendo, com o momento social ali que ele faz parte. Então, no Vygotsky não existe esse objeto transhistórico, porque, né, tem uma passagem, se eu não me engano, do Pensamento e Linguagem, agora não me recordo muito bem, mas o Vygotsky vai falar dessa relação entre forma e conteúdo. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o modo como o nosso pensamento se estrutura, ou a forma desse nosso pensamento, depende também do conteúdo, porque o conteúdo, de certa forma, também determina, em maior ou menor grau, como que vai se estruturar esse pensamento. Então, se a gente entende que existe essa relação entre forma e conteúdo, então essa forma ela não é transhistórica, ela não é uma forma, né, nós não temos, né, estruturas do nosso pensamento independentes daquilo que está sendo pensado, né? Não existe, eu creio que depois a gente pode debater, mas eu acho que para o Vygotsky não existe uma forma de funcionamento do nosso cérebro, né, ou uma forma da consciência que independa né, do momento histórico e né, das relações sociais que vão estar sendo estabelecidas ali no momento histórico específico. E só para citar, né, para não me alongar muito, eu lembrei de um exemplo que ele dá, de um exemplo que o Levi Brun, né, que foi um antropólogo, comentou, né, numa das suas obras, sobre uma tribo em que tinha lá que eles se baseavam, né, uma das formas de resolução de problemas, né, dessa tribo era recorrer aos sonhos. Então era o sonho que iria dizer como que certo problema seria resolvido. Então, essa forma de lidar, né, com os problemas da realidade, ou essa forma de funcionamento dessa consciência naquele momento, estava assim, condicionada por essa, vamos dizer, por essa ideologia daquele momento, que eles acreditavam, né, que o sonho daria uma resposta. E que é uma forma diferente, né, por exemplo, no capitalismo, ou, né, mesmo, né, depois desse momento mais inicial da sociedade. Então, eu acho que para o Vygotsky não há esse objeto transhistórico, né, não existe uma forma de consciência que seja independente do momento, né, específico né, que a gente está observando essa consciência. Mas eu entendo que existem aspectos, vamos dizer assim, ele procurava esses aspectos gerais, né, dessa formação consciente. E aí eu acho que ele buscou analisar isso que vamos dizer assim, isso que é independente desse momento histórico, vamos dizer assim, né, que são questões que vamos dizer assim, que vão ser comuns nesse processo, independente do momento histórico que a gente vive. E aí eu entendo que essa ontogênese da aprendizagem cultural a gente poderia considerar como transhistórica. Por quê? Né? Vamos pensar, por exemplo, aí eu estava pensando no desenvolvimento dos conceitos. Porque independente do momento histórico que a gente vive, eu creio que é difícil a gente acreditar que os conceitos vão seguir uma ordem, assim, porque ele vai comentar que, primeiro, existe uma relação muito direta nossa, quando a gente está lá na infância, com a realidade concreta, né, a gente fica dependente do nosso campo visual, da nossa percepção, e depois a gente vai abstraindo essa realidade. Então, eu acho que essa forma de produção, né, de formação da nossa consciência, que seria transhistórica, porque eu acho que é uma questão que depende até do próprio processo, né, de maturação biológica. Eu acho que seria difícil a gente acreditar que, independente da sociedade, a gente poderia primeiro a nascer e já começar a aprender, né, e já formar né, um pensamento consciente já abstrato, né, que já pudesse fazer essa operação de abstração da realidade, né, já de imediato, né, sem todo um processo de desenvolvimento. Eu acho que aquilo que independe do processo histórico seria isso, né, seria esse processo de desenvolvimento do indivíduo, né, que vai depender, né, do desenvolvimento, né, do cérebro e também dessa vinculação, esse aprendizado cultural. Então, acho que só isso a gente poderia dizer, eu estava tentando, né, analisar disso que o Lucas comentou, né, para tentar, né, melhorar um pouco essa questão. Então, só para retomar, então acho que no Vygotsky não existe esse objeto transhistórico, né, essa consciência transhistórica, mas sim que existem certas leis, né, só para retomar a ideia da questão anterior, para esse desenvolvimento, né, e que vão independer do momento histórico.
E aí essa questão, né, até coloquei aqui, da relação entre, que a ontogênese não repete, né, a filogênese nem a sociogênese, né, que vai ser o desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo não vai repetir o desenvolvimento biológico e nem o desenvolvimento da sociedade. E aí eu me lembrei, só para finalizar, da questão sobre como que essa visão do Vygotsky é diferente, por exemplo, da psicologia evolucionista. Então, a psicologia evolucionista, ela procura na filogênese explicações para esse desenvolvimento, né, do homem, né? Procura explicar, procura no início do processo de desenvolvimento biológico respostas para comportamentos que nós temos hoje em dia. Eu acho que isso vai contra o método do Vygotsky, né, de que o mais importante vem por último, né? Então, não tem como a gente pegar algo que está lá no início do desenvolvimento biológico para explicar isso que é característico dessa forma mais desenvolvida de comportamento. Então, eu espero que tenha respondido ao Lucas, né? Depois a gente pode debater isso melhor. Aqui essa questão eu deixei para a Gisele, a questão do Daniel. Ele pergunta, né, a temática do afeto, sob a perspectiva spinozana, era importante para o Vygotsky. E aí ele pergunta, né, ele chegou a trabalhar metodologicamente essa questão? E aí essa pergunta eu deixei para a Gisele, porque eu não tenho muito, assim, prefiro não opinar, né? Porque eu li a teoria das emoções do Vygotsky, li a tese da Gisele, mas eu confesso que esse texto do Vygotsky, a teoria das emoções, que eu acho que também é um manuscrito, né, a gente pode entender como um manuscrito também, para mim, esse foi um dos textos mais difíceis do Vygotsky, né, que eu mais tive dificuldade de estudar, eu preciso retomar ele, né, mas eu prefiro não opinar, eu vou deixar para a Gisele complementar, né, essa questão. A Letícia perguntou, né, é possível dizer que o método instrumental foi adequado quando o objeto de investigação eram as funções psicológicas superiores, mas insuficiente face ao caminho de investigação da personalidade consciente? Então, ele foi adequado até certo momento, né? Porque mesmo para o estudo das funções psicológicas superiores, o método instrumental, ele não dava conta de explicar as relações entre as funções psicológicas. E aí isso está num texto, né, que eu já comentei, tem como título sobre os sistemas psicológicos. Nesse texto, o Vygotsky ele deixa claro, né, de como que a grande questão que ele havia, né, se dado conta é que era preciso explicar as estruturas, né, a estrutura sistêmica, né, dessas funções e essas relações interfuncionais. Então, esse método instrumental ele serviu, né, até certo ponto para explicar essas funções psicológicas superiores. E chegou um certo momento que, então, de certa forma, sim, eu concordo com você, com a Letícia, né, que ela está perguntando aqui, porque foi insuficiente. Mas mesmo para o estudo dessas funções, ele já era limitador. Então, a gente vê lá no tomo 3, por exemplo, que, acho que, se eu não me engano, no último capítulo lá do tomo 3, ele tenta, né, amarrar um pouco essas funções psicológicas, mas ali a gente vê mais um esforço teórico dele, pelo menos é assim que eu enxergo, do que, de fato, uma explicação que dê conta, né, de falar dessas relações interfuncionais. Aqui o Daniel, né, ele fez duas perguntas que se relacionam. Ele pergunta, né, sobre a questão da unidade de análise. Ele vai perguntar, você acha que o Vygotsky buscou a unidade da psicologia ou um método que tinha como base em unidades ao invés de elementos, né? Podendo assim existirem diversas unidades de análise a depender do objeto. Então, para o Daniel, né, eu vou responder o seguinte, que ele não buscou necessariamente a unidade. O que a gente observa é que essa unidade de análise, pelo menos foi assim que eu compreendi, ela se impôs a ele. Essa unidade de análise, ela se impôs, né, a ele. E não é que exista apenas uma unidade de análise, ele fala de várias unidades de análise. Porque a gente pode pensar, por exemplo, que a vivência ele identifica como uma outra unidade de análise. Então, não existe para ele necessariamente só uma unidade de análise, mas a unidade de análise é essa, né, é essa abstração que vai permitir analisar e estudar relações, né, relações entre processos. E aí é interessante, né, fazer um paralelo. Eu tentei, na tese, não sei se eu consegui fazer isso, né, eu tentei fazer uma relação
com o que o Marx comenta sobre o seu próprio método. Porque o Marx, ele tem na introdução dos Grundrisse, né, que são aqueles manuscritos dele que ele desenvolveu para escrever o Capital, na introdução desses manuscritos, o Marx fala sobre como que ele analisa, né, a relação entre as abstrações que ele está fazendo. Então ele vai dizer, o Marx vai dizer que no sistema capitalista existem, né, várias categorias, e ele comenta sobre a produção, a distribuição, agora me fugiu, é a produção, a distribuição e o consumo. Está faltando alguma. Mas enfim, ele está comentando, depois a gente pode, depois eu lembro. Mas ele está comentando o que é importante é que ele vai dizer que existe uma relação, né, de reflexão entre essas categorias. E que, dentre todas essas categorias que ele analisou, existe uma que se sobrepõe, que ele vai chamar de que é uma categoria que predomina, né, que é o momento predominante desse objeto. Então, Marx vai entender que lá no capitalismo, o momento predominante é a produção, mas não quer dizer que ela seja a unidade, né, como o Daniel colocou, e nem como trazendo para o Vygotsky, não quer dizer também que o significado seja a unidade ou a única unidade que explica totalmente a consciência. Não. A gente tem que entender que essa unidade, ela está explicando, né, ela está... a gente usa ela para a gente interpretar relações entre processos, mas não quer dizer que seja a única unidade, nem que seja a unidade mais determinante, né? Essa interpretação que eu fiz, né? Dentre as várias unidades, o que o Vygotsky está dizendo é que o significado é esse momento determinante, né? Que vai se sobrepor, né? Dentre essas outras unidades. Isso também ele está falando, né? Especificamente no desenvolvimento do adolescente. Isso não quer dizer que para o Vygotsky o significado seja um momento predominante, por exemplo, lá no início do desenvolvimento. Óbvio que quando a criança tem lá antes do primeiro ano de vida, ainda não existe significado, então isso não pode ser o predominante, né? Então a gente tem que analisar também o processo histórico, né? E sobre o que o Vygotsky está falando. Então, quando ele vai discutir, né, o desenvolvimento ontogenético, ele está dizendo que em cada momento do desenvolvimento individual, do desenvolvimento infantil, existem neoformações, né, existem relações dinâmicas entre a criança e o meio. Então, essa unidade, eu acho que ela vai variar também ao longo do processo de desenvolvimento. Então, não é que exista simplesmente uma unidade e que essa unidade vai ser totalmente determinante para o desenvolvimento, não. A gente tem que analisar que dentre, por exemplo, entre o cérebro, né, o desenvolvimento biológico, entre a própria atividade prática, né, da criança, entre a comunicação, né, e o próprio significado, né, existe uma unidade que em certos momentos predomina, né, que é a questão da unidade de análise, que o Vygotsky está falando lá né, na adolescência, né, nessas formas mais desenvolvidas. Então, e eu estou complementando aqui e concordo com o Daniel, que essa unidade ela vai depender do objeto, então é o objeto que vai né, impor essa unidade, né, mostrar como que esse processo ocorre. E aí ele faz uma outra pergunta, ele vai dizer: o método de análise por unidades não é, no fundo, uma análise com base na noção de totalidade dialética? Como seria a diferença fundamental? Qual seria a diferença fundamental? Eu acho que complementa, né? Isso que eu comentei, acho que já dá uma resposta para isso também. Eu acho que ela também, essa unidade, ela está baseada, né, nessa noção de totalidade, porque essa unidade, ela tenta explicar, ela tenta, né, analisar a totalidade, as relações entre os diversos momentos, né, de desenvolvimento desse objeto. Então, eu acho que tem, né, uma vinculação, e aí depois a gente pode debater um pouquinho sobre isso, mas eu acho que tem total relação entre essa unidade de análise com a noção de totalidade da dialética, né? Então, eu acho que isso, o Vygotsky se inspirou um pouco no Marx para fazer isso. O Leonardo pergunta, né, em relação ao significado da comunidade de análise, ele fala que, né, que ele teve contato com o pensamento e linguagem,
que o significado seria, né, unidade entre esses fenômenos. O Vygotsky define como unidade do psiquismo, acho que complementa, né, acho que eu já comentei um pouco isso na questão anterior. O Vygotsky existe, né, a unidade de análise é esse, vamos dizer assim, essa ferramenta, né, teórica, essa abstração, para analisar e estudar processos. E aí, isso significa que, para ele, o significado é essa unidade entre pensamento e linguagem. Mas eu entendo que não há necessariamente uma unidade de análise da consciência como um todo. Porque, se nós observarmos em outros momentos, ele vai dizer, por exemplo, que a unidade entre a criança e o meio é a vivência, a perijivânia. Então aí tem um outro elemento, uma outra forma de abstração para explicar esse processo de desenvolvimento da consciência. Então a gente tem que, eu entendo que a gente deve analisar dessa forma, né, a unidade de análise como uma abstração para explicar um certo aspecto do fenômeno. E aí a gente, né, para entender a totalidade, para retomar a questão anterior, para entender a totalidade, a gente tem que articular, né, várias abstrações. E naquele sentido que eu estava comentando anteriormente, né, que o Marx trouxe, né, dessa ideia de que existem abstrações, né, que são, que ele chama de reflexionantes, né, que se relacionam intrinsecamente. Porque o Marx vai dizer, por exemplo, que não há consumo sem produção, mas também não há produção sem consumo. Então há uma relação intrínseca, né, entre essas categorias. Eu acho que no Vygotsky também. Né, mas a gente não explica, né, tal como a gente não explica o capitalismo só estudando a produção e o consumo, né, sem a distribuição, sem outras mediações, a gente não explica também a consciência só recorrendo à relação entre pensamento e linguagem. A gente precisa de outras categorias para analisar essa totalidade desse fenômeno. Pelo menos é assim que eu entendo. Aqui tem uma outra questão, né? A gente está caminhando já para finalizar essas questões. Aí temos aqui a questão da Suzelaine. Ela pergunta o seguinte: poderia, por favor, abordar a questão da dialética no método? Então, essa questão é uma questão muito interessante, porque uma coisa, né, é um método que o Vygotsky utilizou, né, que eu entendo que é esse método de exposição do objeto, de que é o objeto que vai se impor ao pesquisador, que vai, né, se apresentar ao pesquisador a partir de diferentes perspectivas, a partir de diferentes facetas. E nesse sentido, não é o observador que tem uma lógica de apreensão desse objeto. Então, essa é uma forma mais tradicional de entender a produção do conhecimento, como se tivesse uma lógica, né, essa lógica formal, que primeiro você constrói toda uma lógica e depois você vai até o objeto, vai até o fenômeno e tenta aplicar essa lógica. Eu entendo que no Vygotsky é o contrário disso, que é o objeto que expõe a sua lógica, né, de funcionamento. E eu acho que é isso que é a dialética no Vygotsky. A dialética é essa reprodução ideal desse fenômeno, né, desse movimento do real. E a gente vê a dialética no Vygotsky não num texto específico, não numa definição que ele dá de dialética, mas eu entendo que a gente pode observar a dialética nesse movimento dele, né, nesse processo de tentativa de explicação desse objeto, que a depender, né, do momento em que ele está observando esse objeto ele vai se apresentar de uma certa forma. Né? Então ele faz esse movimento, ele vai até o objeto, tenta explicar esse objeto, ele se dá conta de que essa explicação é limitada, e aí ele tenta criar novos métodos, e nesse processo ele consegue observar outras facetas, né, desse objeto, e é nesse processo de reprodução desse objeto que eu acho que está a dialética. Então, muitas vezes, a gente pode querer ficar procurando nessa dialética no Vygotsky, né, como que ele definiu a dialética, como que ele entende a dialética a partir de Marx, de Engels, de Lenin, mas eu acho que isso não é o caminho correto para entender esse método dele. Acho que a dialética no Vygotsky está nesse movimento dele, né, de pesquisa, de tentar revelar esse objeto. Então é mais ou menos assim que eu entendo esse lugar da dialética.
no começo da pesquisa, né, de investigação, lá no doutorado, eu tinha muito essa preocupação também, né, onde que está a dialética, né, eu tentava ir lá no significado histórico e procurar todas as vezes que ele falava da palavra dialética, né, qual que é a definição que ele dava, mas daí eu entendi que a dialética não está, né, numa definição, numa explicação que ele está se baseando, né, no Marx ou no Lenin, mas a dialética está nesse processo, né, dele reproduzir esse seu objeto. Eu acho que é aí que está a dialética. Tem a questão agora da Letícia, que ela vai fazer a seguinte questão. É possível dizer que os estudos pedagógicos de Vygotsky seriam um estudo do desenvolvimento da personalidade consciente do ser humano? Eu concordo com a Letícia. Eu acho que essas investigações pedológicas, né, esses estudos que ele fez no final da sua vida sobre a ontogênese, né, ou seja, a gênese do desenvolvimento humano, fazem parte dessa tentativa dele de explicar essa personalidade consciente, de tentar captar essa personalidade consciente no seu desenvolvimento histórico, na sua dinâmica, né? Na dinâmica entre a criança e o meio social, né? De como que essa dinâmica vai se alterando nas diferentes fases do desenvolvimento, como que a linguagem, né, se modifica, né, em todo durante esse percurso, como que a linguagem ela é uma neoformação importante num momento, mas depois ela deixa de ser, né, a neoformação de um outro momento. Então, eu concordo com a Letícia de que esses estudos são essa tentativa dele de desenvolver né, de compreender essa personalidade consciente, né, no seu processo histórico. Acho que nós estamos caminhando já para finalizar, então acho que são as últimas questões agora. A Luciana, ela pergunta o seguinte, ela quer que eu repita, né, onde que nos manuscritos a gente pode encontrar questões sobre o método em Vygotsky. Eu vou supor que ela está falando desses manuscritos recentemente publicados. Então, recentemente foram publicados, né, em 2018, um conjunto de manuscritos do Vygotsky sobre, conjunto de manuscritos que ele escreveu, né, que ele produziu durante toda a sua vida. E nesse conjunto de manuscritos, ele vai discutir sobre o método de estudo, né, método da psicologia, em vários momentos. Praticamente em todos esses seus manuscritos. Mas eu destaquei aqui alguns que eu acho que são os principais. Então, um deles são esses manuscritos que ele produziu enquanto ele estava internado, né, no hospital de Zaccarino, né. Então, lá nos manuscritos está como título de Cadernos de Zaccarino. Outro manuscrito em que ele discute essa questão também é um manuscrito que foi... esses manuscritos, eles são... Né, não é assim que o Vygotsky, né, deixou organizado. Isso foi uma escolha, né, dos editores. Então, eles compilaram, né, esses manuscritos em alguns textos. Então, um outro conjunto de manuscritos seria um conjunto que os auditores deram o título de Em Direção à Teoria Histórico-Cultural, que são manuscritos, né, que o Vygotsky escreveu entre 26 e 27, né, sobre o seu método de pesquisa. Existe também, né, o manuscrito sobre o método instrumental, que está no livro Teoria e Método, onde ele também discute, né, sobre esse momento. Então, é um outro manuscrito. Voltando aos manuscritos, né, que foram publicados em 2018, a gente tem também um conjunto de manuscritos que tem como título Conceitos e Abordagem Sistêmica, e um outro também, né, que tem como título Método Sêmico. Então, esses eu acho que são alguns dos manuscritos que o Vygotsky deixou, onde ele discute essa questão do método. E além desses, né, que foram publicados recentemente, a gente tem, né, aqueles que a gente já tinha acesso a, que são, né, o significado histórico da crise da psicologia, o método instrumental, que é esse mesmo aqui que eu comentei aqui em cima, o psicologia concreta e o problema da consciência. O método instrumental está no livro Teoria e Método, o psicologia concreta ele facilmente você pode facilmente encontrar, colocando no Google, ele saiu numa revista, agora não vou me lembrar, né, mas é só colocar no Google Psicologia Concreta, Vygotsky, que você acha esse manuscrito dele. E esse problema da consciência está também no livro Teoria e Método. Então, são alguns dos manuscritos onde ele discute essa questão sobre o método. Temos, acho que é a penúltima questão, do Nivaldo. Ele faz a seguinte questão.
podemos pensar as considerações metodológicas de Vygotsky em tempos de negacionismo, revisionismo e outras expressões da decadência ideológica? Eu acho, né, que a gente pode pensar sim, né, que essas considerações do Vygotsky, né, nesse período, porque esse método do Vygotsky, ou essa forma, né, dele descrever não, né, reproduzir esse objeto, é uma forma de pesquisa que é muito diferente do método tradicional da pesquisa, né, que predomina na ciência atualmente. Então, atualmente predomina num método de pesquisa muito ligado, né, à descrição, né, que é muito reducionista, e também é muito diferente desses métodos que negam a possibilidade de conhecimento da realidade, principalmente esses métodos, né, pós-modernos, né, que vão dizer que a gente não pode conhecer a realidade, ou que se a gente pode conhecer essa realidade de forma limitada. Eu entendo que o Vygotsky ele é contrário a essa perspectiva, né? Para ele, a gente pode conhecer a realidade e existe, né? Assim, existe essa verdade, existe essa explicação sobre os fenômenos, e é uma forma de entendimento que é contrária a essa visão negacionista que nós temos atualmente. Há um negacionismo, né? E há uma tentativa de se contestar várias descobertas, né, científicas que já estavam, né, consolidadas. Então, sim, né, as considerações do Vygotsky podem ser pensadas, né, para combater essa forma de negacionismo e essa forma de revisionismo, né, dentro da ciência atualmente. E uma questão fundamental que no Vygotsky tá colocado nesse seu método e que é muito diferente do método tradicional atualmente, é que para o Vygotsky o método não é algo anterior ao contato com o objeto. Então o método, como eu comentei, né, como eu tentei trazer isso na exposição, né, do nosso encontro anterior, foi que para o Vygotsky o método ele é um produto e também, ao mesmo tempo, um pré-requisito da pesquisa. Então, o método não é só algo que vai surgir antes da pesquisa, né, mas ele vai surgir no processo de pesquisa. Então, ele também vai ser um resultado da própria pesquisa. E aqui acho que a gente tem a última questão, que é da Sandra. Ela vai dizer o seguinte, ela vai fazer a seguinte questão. Em algum texto específico de Vygotsky, ele enfatiza a importância do ensino, da didática utilizada, né, para que, de fato, os conceitos sejam apropriados, impulsionem o desenvolvimento das funções. O Vygotsky ele fala sobre essa questão em vários momentos. Então, eu selecionei aqui alguns textos onde ele vai discutir isso. Então, nós temos o texto, né, quarta aula, intitulado Problema do Meio. Esse texto, você pode achar ele no Google, né, é só colocar quarta aula, Problema do Meio, né, que alguma revista publicou esse texto, mas ele está também num conjunto, né, de textos das aulas dele de pedologia. Então, se eu não me engano, foi um livro que foi recentemente lançado, que se chama, se eu não me engano, 7 aulas de pedologia, né, acho que é algo nesse sentido, em que o Vygotsky ele discute essa questão, né, da relação entre o ensino e o desenvolvimento humano. Ele também faz essa discussão no texto chamado Problema da Idade, que está no tomo 4, onde ele vai fazer, né, ele vai mostrar essa relação, essa dinâmica entre a criança e o meio, né, como que a criança, né, a base do seu aprendizado está na imitação, né, mas a imitação é uma imitação muito diferente da imitação dos animais, porque a criança, quando está imitando, ela está se apropriando, né, desse aprendizado, né, desses conteúdos, e isso vai ampliando aquilo que ele vai, aquele conceito que ele vai criar, né, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Mas ele vai discutir isso também num texto que se chama Sobre a Análise Pedológica do Processo Pedagógico. Esse texto também é só colocar no Google, que você acha fácil. Ele vai falar sobre a relação entre o processo, né, de ensino-aprendizagem, né, e desenvolvimento, e também no livro Pensamento e Linguagem, no capítulo 6. Acho que eram essas as questões, né, e agora a gente vai
vou abrir aí para a Gisele, para a Priscila, para ver se elas têm algum complemento para fazer, né? Acho que eu fui metralhando tudo aqui, né? Mas para ver se a gente tem, né, pode retomar alguma dessas questões para complementar e até melhorar nessa questão, nessas respostas. Então eu vou deixar em aberto aqui para, se vocês quiserem comentar, eu posso ir voltando nas questões, né? E a gente pode ir fazendo um comentário de vocês, fiquem à vontade. Oi, Pri, pode falar, pode começar aí pelos comentários. Acho que seria bacana você responder também sobre a questão das traduções, Priscila, né, que o pessoal perguntou também na live, foi uma pergunta que foi mais até para você, né, o que você sabe, que você pode nos ajudar aqui sobre as traduções desses textos que enfocam diretamente o problema do método, né? Eu ia te puxar para falar do Spinoza e das emoções, então tá bom, eu começo. Aí primeiro. E essa foi até uma questão que já tinha sido tocada no encontro anterior, né? Eu acho que a resposta que o Eduardo já deu sobre como ele lidou com essa questão dos textos, das traduções e com o que estava à disposição, eu já queria endossar em primeiro lugar, assim, que eu acho que é isso, assim, a questão de que há eventualmente problemas de tradução não devia ser uma coisa que imobilizasse os pesquisadores, não imobiliza, a gente tem uma comunidade vygotskiana enorme no Brasil, muito, muito profícua e muito, muito, muito boa, de grande qualidade, com muitos problemas também, mas normal, né? Mas acho que não deve ser encarado como um obstáculo assim, intransponível. Mas há maneiras, eu acho, que de também tentar contornar problemas eventuais, que é usar todas as edições diferentes, é importante, inclusive do original, né? Todas as edições disponíveis, as línguas que você é capaz de acessar, mesmo no nível instrumental, tipo espanhol, você não precisa saber espanhol perfeitamente, mas acho que ler às vezes não é tão difícil, ou inglês. Mas uma coisa que eu costumo recomendar também é leia o texto inteiro na língua que você tem melhor proficiência de leitura. Não de, se ouviu dizer que no espanhol é melhor, eu vou tentar ler no espanhol, mas o seu espanhol não é aquela coisa. É melhor ler no português. Lê o texto no português inteiro para a primeira leitura, para você saber do que se trata. E aí, em momentos-chave, em momentos que conceitos são formulados e tal, aí é legal colocar lado a lado tudo quanto é tradução que você tiver disponível, e num eventual impasse, assim, que pareça, sei lá, que eu não sei realmente que palavra que está sendo usada e tal, se possível recorrer a alguém que possa te ajudar com o russo, se você não souber, né? E aí tem gente, quer dizer, o russo que estiver ao seu alcance, quer dizer, alguém que domina, que conheça a língua russa, que possa ajudar. Mas sempre pensando que, assim, você vai fazer isso, quando eu e o Eduardo tivemos uma reunião sobre essas questões terminológicas, né, a minha ajuda era muito instrumental, no sentido assim, olha, existe algo da língua aqui que eu posso te dizer, mas que não substitui aquilo que você está entendendo da teoria, assim, né, complementa, acaba melhor, né, dá um melhor acabamento, dá um refinamento para a compreensão dos conceitos e tal, mas não é isso que substitui o seu estudo, assim, sabe? Não é uma palavra final que vai vir, assim, do dicionário russo que vai te explicar, Vygotsky, até porque a própria questão, sei lá, de vivência é um conceito que tem um sentido específico na teoria vygotskiana. Não adianta olhar o dicionário russo, dá dicas, porque aí você tem a questão etimológica ali que dá dicas sobre o que quer dizer aquela palavra. Mas ela tem uma acepção específica no Vygotsky, e isso quem sabe é o vygotskiano, que é você, que somos nós todos, que é a comunidade científica que está debruçada sobre a obra desse autor há tanto tempo, assim. Especificamente sobre a questão da metodologia, acho que você colocou, né, Eduardo, no slide do encontro passado, método, metódica e metodologia, né, o russo tem 3 palavras, só vou falar 2 palavrinhas sobre isso, porque, enfim, essa é uma questão, embora que ela causou uma confusão específica lá no texto da crise, né, aparecem essas 3 palavras, elas estão traduzidas de uma maneira
de maneiras diferentes, porque a gente não tem equivalentes, né? Então, metodologia é metodologia, tudo bem. E aí o sentido é parecido mesmo, é a ciência do método, ou, quer dizer, o campo do conhecimento teórico sobre o método. E aí, só que Hus tem method e metódica. Method é método como método Poznania, né? Método de conhecimento, a forma de conhecer um determinado, o teu objeto de estudo. E metódica são os procedimentos propriamente dito, né? É o passo a passo ali de como você chega, como você instrumentaliza, enfim, experimentalmente ou não na pesquisa, o teu trabalho. Acho que é só essa apenas uma parte em relação à particularidade em relação à língua russa, que quando você olha lá, a gente não tem agora aqui o trecho do texto da crise, a tradução obviamente não deu, traduziu acho que metódica como metodologia ou como método, não sei, e aí fica um pouco confuso, mas é disso que ele está falando. Isso, a metódica de pesquisa, procedimento técnico, né, o método de conhecimento, método Poznania. É isso, aí você tinha colocado os termos já em russo, exato. E aí, não deve estar metódica, provavelmente, né, na tradução do português, deve estar alguma outra coisa, né? Mas, enfim, só essa questão. Uhum. Tá método de pesquisa. Tá método de pesquisa, Não faz essa distinção. Até porque a distinção não existe em português, eu estava traduzindo um outro texto e estou tendendo a usar esse metódica, embora a palavra metódica em português quer dizer outra coisa, né? Mas com nota de rodapé. Só para deixar claro que em russo existe uma distinção um pouco mais fina entre essas três camadas. A gente tem apenas a distinção entre, no máximo, sei lá, metodologia, método e procedimentos, né? Talvez, mas... Mas o interessante, só para complementar, é que parece que ele também não faz tanta distinção. Muitas vezes ele usa, por exemplo, ele vai falar do método de definição de conceitos, que eu acho que é um procedimento, ele usa muitas vezes o método, não metódica, quando ele vai falar também desses procedimentos. É que, tipo, método é tipo, tipo a forma de fazer algo, né? É como se faz algo. Metódica é necessariamente um conjunto de instrumental passo a passo. Também metódica tem essa ideia de que não é um único, não é só um dos passos de um conjunto. A metódica é uma palavra que se usa, por exemplo, metódica prepadavanha, tipo, método de ensino de línguas. Que é isso, tipo, qual é o conjunto de estratégias empregadas para um determinado fim. E tem essa noção um pouco plural, assim, é quase um coletivo já de métodos, né? Eu ia falar disso mesmo, né, Priscila? A gente estava vendo uns verbetes aí em russo, numa das discussões do grupo, e tem essa cara também pode ser um conjunto, né? Um coletivo de métodos, não apenas um procedimento, não é equivalente ponto a ponto, equivalente pleno, né? A ideia de procedimento. Acho que é importante frisar, quer dizer, mesmo que haja essa ocorrência aí no Vygotsky, que a gente não pode generalizar, tem que, na verdade, teria que talvez ver várias ocorrências, né, traduzir o texto novamente, alguma coisa assim, para captar essas sutilezas, né. Que metodologia tem uma carga filosófica mais marcante, né, quando ele fala da dialética materialista, psicologia geral, né, e enquanto que método aí, né, vai ter essa característica, né, da forma de fazer algo, agora a metódica vai ter um perfil mais concreto. Então, nesse sentido, também é uma distinção bastante interessante. No momento, quer dizer, que a gente vai tentar descrever a nossa pesquisa sem recorrer aos lugares comuns de uma terminologia positivista, né? Quando você vai falar em coleta de dados, ou procedimento, ou qualquer coisa assim, né? Que aí já constitui um outro olhar também para esse processo de investigação, né? Porque isso é um problema também, quer dizer, que a gente tem bastante quando a gente fala em método de pesquisa,
A gente esquece muitas vezes o meta-análise, por exemplo, né? E nós temos clareza de como coletar dados, né? Para usar essa terminologia que eu estava criticando até, mas quer dizer, e a gente não chega a pensar sobre como a gente vai refletir sobre isso, entendendo que você vai ter também aí uma forma, né, de organizar esse olhar, enfim, de levar a pesquisa ao ponto mais difícil, né, não deixar, vamos dizer, a peteca cair, né, nesse processo pelo qual você consegue chegar, afinal, a certas conclusões sem que você fique com aquela ruptura, né, quer dizer, então eu fiz uma revisão bibliográfica, toda marxista, vamos dizer, toda vigotskiana, só que na hora de compor, né, usar o método, eu fui lá na Bardan, por exemplo, na área de conteúdo, outras coisas, e por fim, quer dizer, eu costurei um cão com duas cabeças, mais ou menos assim, e você não fica com essa coerência, né, essa unidade que é tão característica do texto do Vygotsky, né, quer dizer, como ele consegue, como você comentou, no seu processo de exposição, passar por diferentes teses, né, tese, antítese, síntese, ele continua, e por fim, um dos produtos dessa reflexão também é o método, né, e tem toda quer dizer, um desenvolvimento dialético, né, do movimento de pensamento sobre esses conceitos, né. Gente, como a gente continua, então? Eu te interrompi, Priscila, alguma... Não, então, era isso mesmo que eu ia dizer. Acho que a gente pode ir para a questão de Spinoza, né? Eu só queria dizer, assim, que eu sou muito fã da sua tese, Eduardo. Foi uma tremenda contribuição mesmo, né? Tive a honra aí de participar da sua banca, sou tua fã. Acho que é uma grande contribuição mesmo, né? Para quem está pensando que é um problema extremamente difícil, né? E achei particularmente interessante a forma como você se manteve do começo ao fim do trabalho num estado de empatia para com o Vygotsky, inclusive, né, nas suas hesitações, e nos momentos, quer dizer, que acontece bastante na obra dele, né, que você tem um processo de edificação de determinadas conclusões sobre o método, inclusive, né, e a sua relação com o marxismo, que não chegam ao fim, né, que fica mais ou menos irregular e inacabado. Então, uma qualidade bastante rara e que traz contribuições para muitas áreas do conhecimento, né? A forma como, você não falou tanto na apresentação, mas a forma também como você articulou isso a Marx e ao Lukács, né? Assim, quer dizer, além de acompanhar esse trajeto, se consegue situar Vygotsky nesse contexto mais geral do marxismo. Então, é realmente uma contribuição muito substancial, né? Para a gente pensar aí o futuro de uma psicologia e história cultural. Uma psicologia vigotskiana, né? A gente sempre tem problemas aí de terminologia, mas é uma psicologia baseada em Vygotsky. Com relação ao tema dos afetos, gente, o Vygotsky, ele comenta, eu me lembro pelo menos em 2 pontos específicos, que eu trabalhei até na minha tese também, né, no capítulo em que eu trabalho os apontamentos de Vygotsky sobre Spinoza, e ele diz duas coisas, uma elogiosa e outra crítica. Ele comenta, por exemplo, no significado histórico da crise na psicologia, que, tal como Spinoza afirmara, não era necessário um método para descobrir qual o método verdadeiro. Então, a ideia é, por exemplo, como a gente vai descobrir qual é o melhor método para se investigar qualquer tema? E muitos vão dizer que, puxa, então a gente precisa de um método para fazer isso. E no fim, quer dizer, você não fica com método algum, porque você sempre vai ter, quer dizer, quase como se estivesse assumindo que você vai sempre procurar, né, uma forma sobredeterminante de enquadramento, alguma coisa assim, algo que está baseado na sua forma de conhecer um determinado objeto, uma relação não muito explícita com, vamos dizer, a sua gnoseologia, né, ou a sua epistemologia, para usar os termos como sinônimos, mas você não vai a fundo na reflexão sobre os fundamentos desse método.
Então, ele considerava que essa ideia do Spinoza, né, essa ideia mais epistemológica do Spinoza era bastante interessante, né, porque para o Spinoza, isso ele modificou a partir do Descartes, era preciso utilizar a luz natural da razão. Né? Então, é um pressuposto racionalista bastante importante e no qual ele vê sentido, quer dizer, então, a reflexão racional, né, a possibilidade desse encontro com a realidade é que deveria predominar. E aí, no significado histórico, aqui na edição em língua portuguesa, páginas 242 e 243, ele comenta que é o próprio intelecto dotado de potência ou força natural, e se utilizando a princípio apenas dos seus instrumentos, né, racionais, que vão trazer, vamos dizer assim, qual seria esse método mais adequado. E um comentário crítico, que ele também faz no significado histórico da crise na psicologia, esse texto ele tem vamos dizer assim, uma série de considerações spinozanas, mais ou menos ocultas, né, tanto que eu considero o significado histórico e a teoria das emoções como textos complementares. Eu diria que a teoria das emoções, ela tenta, né, desenvolver um projeto também de psicologia vygotskiana. Infelizmente, é um texto mais inacabado, né, do que o significado histórico. Então, quer dizer, aí você vai ver, né, não só Spinoza, mas vários outros autores comentados. E depois, na teoria das emoções, a gente vê uma aproximação mais, vamos dizer assim, conspícua, né, com relação ao Spinoza. E aí, no significado histórico, ele diz o quê? Que o Spinoza tinha se equivocado ao tratar dos afetos com os mesmos métodos utilizados para o estudo geométrico das linhas, superfícies e corpos. Então, não seria possível construir, por exemplo, uma ciência psicológica geométrica. Parece pouco, mas aqui, a meu ver, ele está tomando partido decisivamente em função da dialética, né? Porque o método geométrico para Spinoza, ele não é apenas, e tem esse debate na filosofia, se ele seria apenas uma forma de expor o pensamento, ou se ele seria de fato, né, vamos dizer assim, uma certa forma de lógica, né, se ele tinha de fato trabalhado com uma lógica analítica no seu processo de raciocínio, de reflexão, né, para obter suas conclusões, vamos dizer assim, ou se isso seria só um processo de exposição. E me parece um pouco falha essa ideia de que seria só parte do processo de exposição, mas é importante para o Spinoza, isso tem um consenso também dos comentadores, inclusive a professora Mariana Chauí, de que o Spinoza tinha uma enorme preocupação em ser compreendido. Ele queria fazer uma filosofia que não tendesse a ser soterrada pelos comentários, né? Ele queria fazer uma filosofia justamente para encaminhar as pessoas no sentido de uma nova ética, né? O caminho, né, o termo precisa ser situado historicamente, mas o caminho da beatitude, né? Então, por isso, o método geométrico ele cai como uma luva nesse sentido também de uma exposição. E o Vygotsky considera, me parece adequadamente, que ele não é o mais adequado, né, para uma ciência psicológica, porque aí vai ter toda uma organização do pensamento em proposições, axiomas, né, algo que não condiz tanto com o movimento histórico, por exemplo, da consciência, né, de que a gente falou bastante aqui, me parece que talvez seja o santo graal do Vygotsky, né, eu vi a pergunta da Letícia sobre a personalidade consciente, né, a gente vai ver ele oscilar um pouco sobre qual seria o objeto da psicologia, mas, quer dizer, ele toma um partido decisivo da dialética, então, são ideias muito gerais, né, eu diria que a gente consegue extrair muitas implicações metodológicas, por exemplo, do texto sobre os sistemas psicológicos, quando ele comenta que a ideia sobre um afeto está implicada na própria natureza do afeto. E ele defende a necessidade de um olhar, uma visada dinâmica
sobre os afetos. Isso também no texto Teoria das Emoções, né? Quando ele comenta, então, quer dizer, quando ele fala ali, na ideia, por exemplo, do muçulmano sobre o ciúme do muçulmano é diferente por conta do tipo de ideia e papel que exerce a mulher na cultura muçulmana, alguma coisa assim. Então, ele está fazendo aí, ele está num sentido claramente spinozano, a meu ver, que é o sentido de uma determinação dos afetos de acordo com a essência do sujeito, né, de quem é afetado, a sua relação com o objeto e a mudança de potência, né, são alguns dos três fundamentos dessa compreensão spinozana dos afetos. E aí, quer dizer, então ele me parece que dá um caminho, sim, porque não é possível, a meu ver, realizar essas ideias que o Vygotsky traz sobre os afetos a partir de Spinoza, ignorando essas três dimensões. Então, não tem como pesquisar, por exemplo, o medo em geral, né? Não tem como a gente deixar de considerar a essência atual do sujeito, né? Que é um termo bastante... essência atual conatos, né? Então, aquilo que é próprio de um determinado sujeito. O medo da Gisele é diferente do medo do Eduardo, e é diferente se... A Gisele vai ter um medo diferente, por exemplo, de um animal ameaçador, vamos dizer assim, ou de um país que se fascistiza, por exemplo. Não são a mesma coisa. E é nesse sentido, quer dizer, que vai ser essencial no processo de descrição singular, né, das dinâmicas aí da consciência. Então, e aí que é por isso que eu escrevi um texto chamado Vygotsky, Notas para uma Psicologia Geral e Concreta dos Afetos, em que eu tento mostrar, quer dizer, que esse pensamento sobre os afetos é essencial no desenvolvimento de uma psicologia concreta. Né? A psicologia, vamos dizer assim, psicologia do singular, né? Grosso modo, que ele já esboça, mas não desenvolve totalmente no significado histórico também da crise na psicologia, né? Quando ele fala do singular, e depois, no manuscrito de 29, que você mencionou, em que ele fala de uma psicologia concreta. Né? Gente, vocês acharam que está ok? Deu para entender, assim, mais ou menos? Posso fazer só um complemento em relação ao que você está falando? Porque eu acho que eu vou, para variar, puxar a sardinha de novo, mas afetos, emoções e Spinoza já estão no Psicologia da Arte, né? Mas antes dessa virada da qual você está falando, Gisele. Então, eu não sei se eu não consigo responder essa pergunta, mas certamente Vygotsky já está falando de emoções em Psicologia da Arte. É uma tese sobre a emoção estética, sobre a reação estética e a peculiaridade da emoção estética. Tem uma influência de Spinoza. Spinoza está literalmente no começo e no fim, mas também do começo ao fim, né, da tese. E ele trabalha esse assunto metodologicamente, né, à medida que ele desenvolve ali um método para explicar, para conhecer e explicar a reação estética e, por consequência, a emoção estética, só que num nível generalizante e de uma psicologia objetiva e não de uma psicologia concreta ainda. Eu acho que cada vez mais eu tendo a acreditar que o que acontece na psicologia concreta humana, ali em 29, na passagem da virada de década, é uma guinada fundamental, assim, que o Vygotsky faz em todos os âmbitos dos estudos dele, né? De um estudo de funções de maneira, digamos, abstraída, né, as funções psíquicas de modo geral, ou, por exemplo, a emoção estética, a reação estética abstraída da pessoa concreta, né, em direção a olhar o ser humano que existe, né, concreto. Mas acho que há ali, condicionado por outras coisas, por outros diálogos da época, ele está pensando mais do ponto de vista objetivo, né, da psicologia objetiva, um método indireto, né, que captura a emoção estética a partir da obra e não da pessoa, né, quer dizer, ele faz, começa por um caminho indireto, invertido e abstraído, para depois ir para esse caminho, né, da psicologia concreta, né, que eu acho que é onde
a questão de personalidade pode aparecer, né? E a própria questão da consciência aparece sob outra luz, né? Quando essa virada acontece, né? Eu estou pensando alto aqui agora, Priscila, que talvez a análise da reação estética se qualifique como uma certa, do ponto de vista lógico, né, eu diria que mesmo em Lukács, mesmo em outros autores que desenvolveram plenamente as suas obras, não é muito fácil a gente situar o que é geral, particular ou singular, né? Então, vamos dizer, a saúde no Brasil é geral ou particular? Do ponto de vista marxiano, a meu ver, ela é particular, porque o que é geral, de fato, é o modo de produção capitalista, né? Só que é um particular muito grande, né? Uma abstração enorme, né? Se entender todas as nuances, né? Tudo que permeia, né? Esse estado particular, quer dizer, o estado de um determinado país frente a uma crise mundial de saúde. A meu ver, quer dizer, o Vygotsky, um dos grandes feitos da sua psicologia da arte foi de ter deslocado o problema da arte, do impressionismo, do subjetivismo, e aquilo que a gente sempre escuta, né, quando começa a trabalhar com esse texto, que então a arte, cada um vê de um jeito. De fato, né, cada um vai ter uma leitura singular, vai ter um impacto singular, só que ele vai dizer, olha, tem algo que é relativamente geral ali, eu vou chamar isso de análise da reação estética. Então, quer dizer, algo que é do próprio mecanismo, né, que ele vai falar ali da estética de baixo, né, que é a estética que era, no qual a psicologia deveria se desenvolver e tudo mais. Então, né, meu chute é mais ou menos por aí, Pri. Inclusive dá para ver, até para linkar com uma coisa que o Eduardo insistiu muito na fala dele, tanto na primeira fala quanto agora, né, que um pilar metodológico do Vygotsky é o princípio explicativo e não descritivo. E se ele quisesse apenas descrever a reação estética, era só conversar, entrevista uma pessoa que lê um romance, ela descreve e fala, pronto, aqui a reação estética da pessoa é isso aqui que ela falou. Ela chorou, ela ficou triste, ou ela se emocionou. Ele não partiu do princípio, embora ele tenha feito estudos experimentais com arte, né, nessa mesma época, mas quando ele formula psicologicamente num nível de tese mesmo, né, porque a psicologia da arte é uma tese, não é um experimento, né, ele dá esse outro passo, né, que é encontrar relações lógicas, explicativas e objetivas, né, porque a obra existe objetivamente. Ela não é um reflexo consciente ou inconsciente, sei lá, da cabeça da pessoa, né? Ela é algo, ela é um mecanismo social, que não é só uma projeção da cabeça do autor, né? Ela é um objeto, instrumento social, né? Enfim, quer dizer, acho que é outra coisa que acho importante, talvez, até para complementar tudo que o Eduardo falou, né? Que esse princípio, ele é tão antigo quanto, no mínimo, a primeira obra dele. Né? É uma questão muito interessante também, já que a gente está falando do manuscrito de 29, que eu reli recentemente, e que tem a ver com essa pergunta sobre as unidades de análise. Penso que ali a gente pode, né, também é meio especulativo isso, mas e acho até que é uma questão assim, né, menos do Vygotsky biográfico e menos das leituras históricas do que ele pensou ali naquele momento, mas do futuro da psicologia, porque ali ele fala do drama como dinâmica da consciência, por exemplo. E a gente pode pensar, a meu ver, como eu falei, ainda estou flertando, né, com essa ideia, mas no drama como uma unidade de análise, que vai além, né, até que enlaça uma série de sujeitos, né, que isso está na essência, quer dizer, quando, se não me engano, no tomo 5, ele fala da necessidade da gente aprender com os contos de Chekhov, né, ele e não desenvolve muito isso, mas ele fala ali, quer dizer, de uma certa
certa visada, me parece, não um certo, enfim, um certo estilo do Chekhov que envolvia essas relações, né? A ideia da ação como sendo fundamental, né? Na apreensão de determinada consciência de um certo sujeito, né? E ele traz o Politzer, porque o Politzer defende também essa noção de drama e vai dizer que o Freud acertou quando ele atentou para os dramas de determinadas pessoas, né? Ao invés de... Ele errou quando ele abstraiu demais esses dramas, tentou construir conceitos gerais demais, que não já estavam descolados desse contexto. Mas acho muito interessante a sua reflexão sobre essas unidades de análise, né? A ideia de as unidades como olhando para relações específicas, que eu acho que no pensamento e linguagem, né, como você comentou, está claro que ele fala ali de uma unidade peculiar ali, que é necessária para se analisar o pensamento e linguagem. E que até chama atenção... eu não tenho leituras do Capital para dizer e para fazer uma comparação mais aprofundada, né? Mas também li os Grundrisse, e ali me parece que o Marx só fala da mercadoria como unidade de análise, né? Que é a mercadoria que vai nos dar o caminho para entender o capitalismo inteiro. Eu não vejo como fazer isso com o Vygotsky, né? Se é que está correto isso mesmo, quer dizer que não foi eu que deixei de ler e estou falando do que não sei, enfim. Mas eu desconheço que haja outras unidades de análise para o Marx. E aqui, mas para o Vygotsky, não sei se eu iria por aí, não. Acho que sim, é possível, acho que é necessário que a gente tente expandir, né, aperfeiçoar esse projeto. Eu chamaria atenção para a seguinte questão. Ele fala, né, da centralidade do significado na consciência. E isso já o Vygotsky, quer dizer, da análise semântica, o último Vygotsky, né, que você comentou, do método sêmico, quer dizer, da importância da semântica, mais que das funções, da Vygotsky, que faz sua autocrítica no prefácio, que a Priscila traduziu, nós publicamos no ano passado. Então, não é tão pequeno assim, não é só pensamento e linguagem, para resumir. É algo que é realmente central na vida da consciência. Então, nesse sentido, de fato, é uma unidade de análise muito importante, né, que precisa, que eu fico também um pouco preocupada, quer dizer, que o pessoal comece a colocar um monte de unidade, né, de análise, enfim, que pense que é só querer, sei lá, que é só a tua necessidade que vai determinar a tua unidade de análise, quando eu acho que as coisas são mais complicadas do que isso, né? Não sei o que vocês pensam. Até porque precisa necessariamente se qualificar como unidade, né? E para ser unidade precisa refletir uma totalidade. Então, não pode ser um elemento, né? Como aquela distinção que ele faz de unidade, análise por elementos e análise por unidades, são esses microcosmos que refletem. Mas aí eu acho que é isso mesmo, depende realmente do seu objeto, como o Eduardo falou, né? E de que campos do psiquismo você está trabalhando. No caso, quando ele tratou de pensamento de linguagem, o significado da palavra, ele chegou nesta unidade, né, para tratar essa esfera, né, do psiquismo, né, esses processos específicos, mas não é. E ele fala que unidade é que o significado ele é as duas coisas, ele é a unidade de análise, né, единица, e единство é a união de pensamento e de linguagem. O significado não pode ser explicado apenas como linguagem, nem apenas como pensamento, né? Ele é o единство no sentido de totalidade, no sentido de união dos dois, né? Enfim, mas é isso, porque senão realmente acho que ocorre esse risco que a gente deve estar falando, né? A gente vai fazendo freestyle do Vygotsky e multiplicando infinitamente as categorias, as unidades, né? Tem que ter um pingo de rigor, assim. O que não quer dizer que a gente não pode avançar em flancos que o Vygotsky não avançou, e acho que isso sim seria importante, desde que a gente tenha
o rigor metodológico que ele propôs, assim. Legal, concordo totalmente com vocês. E uma coisa que eu só queria complementar, que não sei se eu deixei muito claro, mas eu só queria destacar essa questão, né, das unidades, que a gente tem que olhar para aquilo que ele está tentando explicar, né? Porque a gente não pode cair no erro de generalizar isso, né, como eu comentei, por exemplo, para todos os momentos do desenvolvimento. Acho que foi isso que eu quis destacar, né? Que ele está falando dessa unidade de análise, mas dessa forma, né, de relação mais desenvolvida até, né? Eu acredito que ele está falando dessa unidade, ele está pensando lá no desenvolvimento, né, do significado, no adolescente, no adulto, né? Então, aí é diferente a gente analisar isso e querer que a criança, que lá no início do desenvolvimento da criança seja ainda o significado seja a unidade de análise que explica esses primeiros anos, né? Porque a gente vai ser difícil, porque vai ter esse processo, né? Acho que foi só isso que eu quis destacar, não que a gente possa criar várias unidades, né? A gente só tem que analisar, entender o que ele está falando ali, mas eu concordo com vocês. É que aí, no caso da vivência também, que me parece muito importante, ele abarca a relação da consciência com o meio, né? Os dois, né, essas duas partes compondo uma relação. Você vê que também tem uma centralidade, também é central, né, também é fundamental. Então, não é né, acho importante isso que a gente está discutindo, que não é um conceito qualquer, vamos dizer, né, não é uma ideia qualquer que você consegue promover a condição de unidade de análise, né? Tem alguns comentários aqui, gente, que eu queria fazer também sobre a questão das leis. Eu fiz várias anotações aqui, não sei como é que vocês estão de tempo, mas algumas ideias aqui, até o Eduardo comentou também, né, pediu a minha opinião aqui. A questão, por exemplo, teve uma pergunta em que a nossa participante perguntou se era primeiro a linguagem e depois os conceitos, alguma coisa assim. Eu recolocaria isso, obrigada, a Grace. Então, para a criança ter a capacidade de internalizar os conceitos, precisa primeiro da linguagem. É muito importante entender que ele vai falar que são duas linhas, uma do pensamento e outra da linguagem, no processo da ontogênese. Essas linhas, a princípio, elas são separadas, depois elas se encontram. Então, não é exatamente primeiro isso, depois aquilo. E o que ele vai dizer é que quando essas linhas se fundem, é que, do ponto de vista interno, você vai ter o conceito, e do ponto de vista da linguagem, esse mesmo conceito ele é um significado, uma significação. Meio que uma coisa se tornando outra. O conceito é a significação, e aí, quer dizer, vem essa questão dessas determinações reflexionantes que você estava comentando, né, que ao mesmo tempo é conceito, mas também é significado. Só que isso, eu recomendaria, Grace, que você lesse, por exemplo, o Instrumento e o Símbolo no Desenvolvimento da Criança, um texto do Pensamento e Linguagem, que ele comenta essa imbricação, né, inclusive com os instrumentos, também é importante frisar essa dimensão prática operativa da consciência. Então, quer dizer, a princípio você ensina, né, os nomes das coisas para a criança, e a criança também realiza certas tarefas práticas, né, a princípio que inclusive nós compartilhamos com outras espécies. Mas aí gradativamente, então, a linguagem começa a narrar a ação, e depois ela começa a se antecipar a ação, anunciando já a sua função intelectual, a sua função, sua imbricação com o pensamento, né? E isso é bastante importante porque a gente está falando do autor monista aqui, é um autor que não vai separar, né, afeto, intelecto e linguagem, né? Mas que essas três coisas, quer dizer, você vai ter um corpo em ação no mundo e essas linhas aí diferentes, elas vão se desenvolver e vão se unificando até que, como diz o Luria, né, você vai ter na consciência adulta um sistema de funções operando em concerto, você não consegue desmembrar mais, você só vê o quê?
que são de fato funções, é quando você tem lesões cerebrais locais, quando uma das funções não funciona, não deixa, vamos dizer assim, de operar, e você consegue perceber o estrago, vamos dizer, que aquilo faz no sistema da consciência. E a questão das leis também, gente, eu pensei aqui em comentar, foi muito importante nesse projeto, né, das leis do desenvolvimento para Vygotsky, das leis da vida psicológica, do modo mais geral, né, um texto do Engels chamado Dialética da Natureza, que foi publicado em 1925, e também, quer dizer, o Engels já era muito lido na Rússia, nesse momento muito mais do que o Lenin, nos anos 20, em que as pessoas, né, que também é preciso separar todas as contribuições que vêm depois dos anos 30 em diante, né, que é aí que os cadernos filosóficos do Lenin, eles são publicados, acho, em 1929 a 1930, e maior parte da produção do Vygotsky não mostra traços desses cadernos, que inclusive são imensos, né, são, acho que umas 600 páginas de cadernos que são, em grande medida, rascunhos, tipo os rascunhos que o Vygotsky deixou. Então, as coisas não são tão sólidas no que diz respeito ao Lenin também. Então, e aí, quer dizer, o anti-Düring do Engels e a Dialética da Natureza falam desse tema das leis da natureza, né? E o Vygotsky se inspira para pensar também leis da consciência, leis do desenvolvimento e tudo mais. Um primeiro ponto é o seguinte, essas leis, elas são princípios gerais, né, mas elas não têm não sei se me agrada muito essa ideia de lei. Muita gente questiona, né, a forma como Engels utilizou, enfim, mas como se ela fosse algo de mandatório, né, algo, né, inquestionável, que é coisa assim. Mesmo na física, muita gente não gosta da ideia, por exemplo, você falar leis da física. Que leis são leis, né? Leis são do direito, elas são do mundo humano, elas não são do mundo natural. E há que se questionar também que elas sejam algo que elas sejam usadas dessa forma, né? Também na psicologia. Então, são princípios, eu considero que são princípios gerais aí do desenvolvimento que ele está falando, né? Essa lei genética geral, que é mais conhecida, mas você lembra muito bem que existem várias outras, e também existem leis lá, leis da realidade dos sentimentos, né? A pessoa acho que perguntou onde isso pode ser localizado, mas na imaginação e criação da infância você vai ter leis relativas à relação entre a realidade e a imaginação. Na psicologia da arte, você vai ter a lei da realidade dos sentimentos, lei da dupla expressão dos sentimentos, e na imaginação e criação também tem a lei do signo emocional comum, que é bastante interessante, né, para quem estuda aí, está pensando métodos, também estuda as emoções, é muito bacana. Algum comentário, gente? Eu queria só perguntar uma coisa, quer dizer, na verdade, confirmar uma informação. Esse tomo 3, 4, é tudo do espanhol, né, Eduardo? Isso, estou me baseando das obras em espanhol. Eu acho que eu não devia ter colocado aqui, eu não coloquei. Porque, infelizmente, não bate com a do inglês, que não bate com a do russo, quer dizer, cada um fez uma organização, que acho que, sei lá, que condicionou esse fato, mas não bate, né? E esses são os do espanhol. Depois a gente coloca, acho que isso na descrição também, para essa informação não se perder. Porque... Sim. Uhum. Posso colocar depois na descrição a pasta que eu criei com esses textos indicando. Eu fiz uma pastinha, daí a gente coloca na descrição. Perfeito. Tá mais completo ainda o trabalho. Acho que a questão do Lucas é bem capciosa, né? A questão do transhistórico ali. Lucas, eu não sei, por um lado eu não entendi, e depois que eu entendi, eu não sei se eu concordei com você, te provocando, viu? Porque a ideia do transhistórico, ela não é nem, não sei se é um termo bom mesmo para o marxismo, viu? Porque o Marx não entenderia nada, que nada pode ser considerado transhistórico. E de uma certa, né, como que você consegue entender o indivíduo a parte da história, algo que se generaliza
para além do momento histórico, né? Eu não sei. Mas eu gosto muito do Karl Ratner, quando ele tenta trabalhar algumas questões, né, que sejam da filogênese, ontogênese, história social, quando o Ratner comenta que existem universais psicológicos que se dão pela nossa necessária existência social. Né, com todo respeito, tá, Lucas? Estou falando aqui de uma dúvida, com o que eu falei com relação a esse termo, né, que acho que talvez seja um termo que vem de outras leituras aí do marxismo e tal, e às vezes pode ser problemático a gente, né, empregar na leitura de um autor que não empregou esse termo. Um texto muito interessante está naquele livro do Ratner, Psicologia Histórica de Vygotsky, em que ele vai comentar o seguinte, olha, eu abri aqui até, que você vai ter uma certa universalidade dos seguintes parâmetros socioculturais: presença de uma estrutura social, divisão de trabalho, instrumentos, comunicação e relações de gênero. Isso, então, e aí, quer dizer, é uma universalidade, sim, mas uma universalidade social. E que vai, e o Vygotsky, quando ele vai comentar, ele vai fazer seu projeto de uma psicologia geral, particular e singular, né, psicologia geral, psicologias particulares e singulares, ele já está colocando as condições de delimitação de uma determinada generalização conceitual. Então, e quer dizer, sim, você vai ter certos aspectos que são gerais, que são próprios dessa existência social. Então, o fato de que você encontre, por exemplo, jogo protagonizado, né? Eu não conheço, nunca ouvi falar de alguma cultura em que esse jogo não exista. Isso pode ser considerado biológico? Não, né? Tem a ver com essa forma aí, o processo de regulação da própria conduta, né, que surge da relação com signos e instrumentos, e uma determinada internalização dos papéis sociais que, quer dizer, todas as sociedades vão ter papéis sociais, eles não vão ser os mesmos para todas as sociedades. E aí você acerta, né, ao comentar das diferenças de ideologia, produzindo também diferenças da forma e do conteúdo da consciência, né? Então, quer dizer, você vai ter certas relações entre conceitos, por exemplo, que vão ser próprias só de uma determinada sociedade, não podem ser generalizadas para outras, né? Então, me parece que nesse sentido, acho que a gente precisa mais recolocar a pergunta para poder responder, né? Quer dizer, pensar, então, nessas condições relativas de generalização, né? Sempre relativas, né? Sempre cautelosas, e que tem a ver, quer dizer, com níveis que são diferentes da teoria, né? Em certos níveis a gente pode dizer, sim, que existem certas características gerais, como eu falei. E isso mesmo, Lukács, por exemplo, ele vai falar da diferença entre objetivações em si e para si. Objetivações em si, ele vai dizer, existem em todas as sociedades, né? Lukács, Agnes Heller, eu acho que na Agnes Heller até isso é mais claro, mas ela vai falar que toda sociedade tem determinados costumes, vai ter linguagem também, né? E, se eu não me engano, também a técnica, o uso de instrumentos. A Vygotsky só não fala nos costumes, mas de resto é mais ou menos parecido. Então, também são, vamos dizer assim, da forma como talvez o Lucas colocasse ali, são transhistóricos, né? Bom, então é isso, eu acho que eu compliquei mais do que expliquei, mas tentando mostrar, quer dizer, então, do que exatamente a gente está falando, né, quando a gente fala em generalidades em Vygotsky? Acho que é essa pergunta a ser colocada para poder chegar aí a dizer daquilo que te interessa. Exato, acho que complementou, Gisele, a resposta, porque eu acho que a intenção dele era fazer essa discussão, né, depois tanto que ele perguntou da questão do capitalismo. Acho que ele estava tentando perguntar se o Vygotsky, se para o Vygotsky esse objeto seria um objeto diferente, né, no capitalismo, ou seria um objeto diferente em outros momentos históricos, né, ou se não seria o mesmo, né, se teria uma forma, por exemplo, de comportamento
que independe se a gente está no capitalismo, ou está na Idade Média, ou está no início da pré-história. Acho que era nesse sentido que ele estava tentando, né, acho que só para a gente reafirmar essa questão, né, do que ele está entendendo como objeto, dessa vinculação desse objeto com esses condicionantes históricos, né? Acho que era nesse sentido. Mas complementou, seu comentário complementou, eu acho, aquilo que eu tinha pensado. A gente não pode pensar uma psicologia que não se movimente com a história, né? A gente pode sim, e necessariamente, quer dizer, quando a gente fala de filogênese, tem uma série de conceitos, uma série de ideias que são comuns, né? Não é uma filogênese para nós e outra, né, para, vamos dizer assim, certos povos, etnias africanas que nós nem conhecemos, é uma filogênese só. Então, por isso, insisto, né, é importante a gente saber qual é o problema em questão, né, para a gente poder opinar sobre isso. Quer dizer, o sofrimento psíquico hoje, ele é muito diferente do que era no tempo do Freud, por exemplo. Então, a psicologia ela tem que se movimentar com relação a esse movimento, né, da realidade. Acho que a grande força da dialética, ela é aprender com esse movimento, né, que é o movimento da história, e a estrutura que ele montou favorece muito isso, né, que você tem psicologias particulares, psicologia geral, e aquela, né, que tem nos interessado tanto, que é a psicologia concreta, a psicologia do singular, enfim, que essa é a que se movimenta mais, vamos dizer assim. Mais algum comentário, alguma questão? Acho que não, gente. Podemos finalizar? Não ficar muito longo também, né? Vai ter sempre o quê? Continuar, né? Mas aí, Gi, você quer aproveitar para deixar anunciado um próximo conteúdo do canal? Eu queria agradecer ao Eduardo, né, a Pri também pelo papo de hoje. A gente ainda não tem uma data, né, para a próxima atividade ao vivo, mas nós vamos fazer aí. E a gente aguarda também que vocês, né, nosso público, vocês possam também trazer ideias, trazer novas perguntas, que a gente acabou, na verdade, foi fazendo meio que uma mesa redonda, totalmente espontânea, improvisada, que eu acho que sai melhor do que, às vezes, quando a gente fica, né, fazendo uma coisa muito... E foi ótimo, gente, valeu. Bacana, obrigada, Gi, obrigada, Eduardo, também foi ótimo, tanto a live anterior quanto essa nossa conversa aqui. E acho que só pedir para a galera continuar acompanhando o canal, a gente tem colocado as nossas apresentações próprias, né, como membros de um grupo mais assim, que a gente tem feito, cada um em congressos e em aparições por aí. Deve aparecer coisa, acho que, nova no canal em breve, né, Gico, da nossa apresentação como grupo no evento da Sibéria, então, assim, fiquem ligados. Mas é isso. A gente vai se comunicando, sei lá, pelos Facebooks e pelos canais que existem por aí. Legal. Eu queria agradecer também ao pessoal que fez as perguntas, né, que fez as negações. Eu fiquei pensando, assim, muita coisa eu rascunhei, falei, nossa, que interessante, isso não tinha pensado, né, sempre é legal que faz a gente pensar, né, eu acho que é bacana isso. E agradecer também a Gisele e a Priscila, hein, por estarem, né, nesse papo, acho que enriqueceu muito, né, o debate, gostei bastante, né, aprendi bastante com a Gisele e com a Priscila. E agradecer, né, a Gisele por ter encabeçado isso, né, ter organizado os encontros, né, tá fazendo essa parte de organização também. Que é uma honra também, como você falou, né, você me elogiou, também vou te elogiar, né, uma honra ter tido você, né, vocês ter participado da minha defesa. Me enriqueceu bastante o meu trabalho. Obrigado. Obrigada, gente. Então, a gente vai nessa, né? E muita saúde para todos. A gente se encontra por aí, então. Eu já estou com a ideia aqui da gente fazer uma live falando diretamente aí Vygotsky, Marx e Lukács. Acho que vai ser bem massa, pessoal.
Então. Legal. Vamos fazer assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.